Hoje nós vamos falar de um tema que tem assustado bastante gente, o pessoal que já vende para o governo, até mesmo quem quer entrar, está com medo de vender para o governo, não sabe se é a hora, se o governo vai pagar, se não vai, se essa pandemia do coronavírus vai impactar ou não nas despesas, nos pagamentos das empresas, se é o momento de entrar nas licitações. Então a ideia desse vídeo é basicamente explicar como é que funciona essa ordem de pagamentos, como que é feito, se você deve entregar, se é o momento de você participar das licitações, quais são as precauções que você vai ter que tomar, e vou fazer uma análise minha aqui no final, falando qual que é a previsão que eu acho para o mercado, beleza? Então, se esse vídeo te ajuda de alguma maneira, se você se interessou pelo assunto, fique comigo nesse vídeo. Eu sou Henrique Serra e seja bem-vindo à Magna Licitações. Bem, gente, como vocês já sabem, aqui eu tô com o meu caderninho, mudou, aquele lá acabou, tô com um novo aqui, mas é umas anotações que eu acho que é interessante eu falar para vocês. Então, se porventura eu estiver olhando para baixo aqui, é porque eu tô vendo aqui na minha colinha alguma das anotações, beleza? Vamos lá. Primeiramente, gente, eu preciso que vocês entendam que no momento de crise como esse, eu não estou nem me referindo a crise na área de saúde, uma crise econômica mesmo, onde vários comércios estão fechados, onde a economia não está com uma previsão de crescimento. Existe sempre o que acontece sempre, na verdade, é que o dinheiro ele nunca some, tá, gente? O que acontece é que geralmente ele muda de mãos. Ele, para quem estava acostumado a receber uma certa quantia de dinheiro, começa a receber menos, então essa pessoa começa a se precaver, e aí isso é um efeito em cadeia, mas que ele não some, esse dinheiro só muda de mão. Em uma situação normal, antes de uma crise econômica, suponhamos que existam segmentos que estejam num patamar um pouco mais alto, alguns num patamar um pouco mais baixo, e vários segmentos, o que acontece é que existe ali um desnivelamento, não desequilíbrio, mas uma variação desses nichos aí, onde acaba que nessa mudança muitas pessoas acabam com o dinheiro meio que retraído, tem medo de gastar, de investir, isso impacta, é um efeito em cadeia, impacta na economia como um todo, tá? Mas o dinheiro ele nunca some, tá? Ele apenas fica parado na mão de alguém para uma eventual emergência, o pessoal tenta se resguardar um pouco mais, não fica com o dinheiro tanto aplicado ou investido, acaba tendo que segurar para uma possível emergência. Algumas empresas que estavam acostumadas a faturar alto começam a faturar um pouco mais baixo, mas existem algumas empresas também que faturavam baixo, que agora começam a faturar um pouco mais alto, tá? Então, apenas para vocês entenderem o que eu estou falando, um exemplo fácil de vocês entenderem, todo mundo já deve ter feito essa análise mentalmente aí, quem tinha álcool em gel, produzia, vendia álcool em gel, provavelmente nesse período de crise faturou aí um pouco mais, está faturando um pouco mais. Mas esse é o nicho fácil de você observar, né? Porque você vê o pessoal comprando máscara, tem bastante gente até produzindo máscara em tecido, diversas maneiras que você vê o pessoal vendo na crise uma oportunidade de crescimento. Mas existem também outros lugares onde existe esse crescimento que nem sempre é visível, tá? Eu vou te dar dois exemplos aqui. Um é um crescimento, digamos assim, superficial, ou então é um falso crescimento. O meu primo, por exemplo, eu tenho um parente, né, que ele tem uma loja de casa de ração, essas coisas. Ele falou que nesse período de crise, por incrível que pareça, aumentou muito a venda das rações de maneira geral. Isso nada mais é do que a galera fazendo um estoque, né? Então ele teve esse pico de venda agora, mas provavelmente nos próximos meses não vai ser tão grande assim, porque essa ração tende a durar mais. Então basicamente ele teve uma antecipação de vendas, não é necessariamente um aumento da demanda, mas é assim uma precaução da galera onde compra mais para fazer um estoque. E uma outra situação que esse sim é um aumento na demanda e que ele não digamos assim, superficialmente, é realmente uma demanda que aumenta, quem vende por aplicativo ou quem vende delivery, por exemplo. Nesse período de crise, onde os comércios estão fechados, muitos aplicativos, Uber Eats, Rappi, iFood, teve um aumento enorme nas vendas. Eu não tenho os dados oficiais, mas claramente houve um aumento nas vendas, tendo em vista que algumas cidades, alguns estados, eu não sei de onde você está vendo esse vídeo, teve ali os seus estabelecimentos de maneira geral fechados, onde só poderia entregar no delivery. Até hoje, então, até o dia de hoje que eu estou gravando esse vídeo, tem muitos lugares que só pode entregar no delivery, você não pode abrir as lojas do seu comércio. Claro, vai depender de cidade para cidade, mas o fato é que quem tem esses aplicativos com certeza teve um aumento ali no faturamento, tá? Claro, não estou falando que ele faturava baixo antes, mas que nessa crise para ele foi uma oportunidade. E cabe a você tentar identificar
no seu segmento, na sua cidade, um mercado que está em expansão, digamos assim, beleza? Eu não consigo fazer uma análise de todos, mesmo porque eu não tenho nem capacidade para isso, meu forte não é esse, mas é apenas para vocês entenderem que nesses momentos de crise, o que acontece basicamente é essa variação aí nos segmentos. Alguns começam a faturar menos, outros faturam mais, e os que faturavam menos acabam ficando mais apreensivos e tendem a investir menos, então eles não tendem a resguardar o seu capital, digamos assim, né? E quem investe, quem está numa ascensão, muitas das vezes até acaba investindo mais, tentando colocar para rodar mais, aproveitar esse momento, seja de sazonalidade ou não, para poder alavancar aí a sua empresa, beleza? Então esse é o primeiro ponto para vocês entenderem em momentos de crise. Alguém está sempre ganhando, alguém está sempre perdendo, não existe um cenário, pelo menos eu não conheço, não acredito que exista um cenário onde todos cresçam, onde todos diminuam. Claro, existe uma tendência que na crise mais empresas diminuam do que algumas cresçam. A tendência é essa, mas que claramente tem mercados ali onde na crise está se aumentando, beleza? Vamos lá. Então, feita essa análise, vamos trazer isso para as licitações, né? O que isso reflete nas licitações? Alguns segmentos, claramente, como eu já falei, o da máscara, eles estão em uma certa ascensão. Máscara, álcool em gel, talvez até um serviço de limpeza está sendo feito com mais frequência. Então você vê que o governo está injetando dinheiro para poder não só bancar, custear a população de maneira geral, seja através de algum benefício para a pessoa física, seja de algum benefício para a pessoa jurídica, seja isenção de impostos ou postergação, né, do imposto, seja de linhas de crédito mais fáceis, com juros menores, ele está injetando dinheiro ali para poder superar essa crise. E eu já vou falar um pouco mais sobre isso. Mas existe também a parte que ele está fazendo investimento, em comprando maca, comprando a própria máscara, comprando álcool em gel, respiradouros e outras coisas aí que você pode muitas das vezes não estar visualizando, porque não é atividade fim, não é de fato que combate a crise, mas alguma atividade meio ali que está tendo uma ascensão, beleza? Então, se você vende para o governo, tenta identificar aonde que está dentro da sua gama de produtos, o que pode ter ali um aumento na demanda, tendo em vista essa pandemia, tá bom? Claro, gente, eu não estou falando para vocês que a pandemia é bom, que tá todo mundo muito bem, todo mundo feliz, não, mas tratando-se de negócios, e o meu objetivo aqui é apenas falar de comércio, de como que o governo gasta o dinheiro, não é fazer uma análise da saúde, quais são as medidas que o governo tem que tomar, não. É uma análise realmente voltada para o mercado, tá? O mercado, em alguns segmentos, ele tende a crescer. Claro que a grande maioria tende a cair um pouco, eu não posso falar ao contrário, porque é verdade, mas tem alguns sim que está numa certa ascensão aí, beleza? Outro ponto que muita gente tem dúvida é o seguinte: se o governo vai pagar agora ou não, se os seus pedidos, se as suas entregas estão comprometidas, se você tem que entregar, se ele vai pagar, se é a hora de participar de licitação ou não. Então, galera, eu vou tentar trazer aqui como que funciona essa parte de orçamento do governo. Eu não sou perito nisso, não sou um especialista, mas é apenas umas linhas gerais aqui para vocês entenderem. Inclusive, se alguém tiver um conhecimento um pouco mais específico, até mais aprofundado sobre esse tema, pode comentar aqui, eu leio todos os comentários, tanto eu quanto o Bruno, a gente responde a galera, interage e aprende muito com os comentários de vocês e posteriormente até mesmo alguma dúvida, algum comentário, vira um vídeo subsequente, porque é um tema que realmente ajuda muita gente, é dúvida de muitas pessoas, é um tema que vale a pena trazer, beleza? Então vamos lá. Inicialmente existe o que a gente chama de PPA, que é o Plano Plurianual. Esse plano plurianual, ele, como eu já disse, são basicamente de 4 anos. É sempre feito no primeiro ano de mandato do governo e ele vale até o primeiro ano do mandato do próximo governo. Então sempre você trabalha com 3 anos desse plano plurianual do que você realizou e quem herda aí é quem está assumindo o governo, beleza? Com base nesse plano é feito a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é uma previsão básica ali de como que você vai gastar, tem uma certa... ela é muito mais complexa do que apenas os gastos do governo, tem muito mais os gastos com licitações, claro, né? Mas existe uma coisa muito mais ampla, existe até mesmo gastos com judiciário, com legislativo, tem uma porrada de coisa ali, mas com base na LDO, que é feito a LOA, que é isso que interessa para vocês, que é a Lei de Orçamento Anual. Essa lei, ela é sempre feita no ano anterior, tá? Então, o que está sendo gasto esse ano aqui, com as licitações, de maneira geral, foi tudo previsto ano passado.
E como que é feita essa LOA? Dentre outras coisas, eles levam em consideração o que o governo vai arrecadar. E como que ele consegue saber o que o governo vai arrecadar? Claro que é uma estimativa, né? É uma previsão com base principalmente no PIB, quanto que é o produto interno bruto aqui, se tem previsão de crescimento ou não. Com base nisso, ele vê quanto que o governo consegue arrecadar impostos nessas transições todas, e é a partir daí que ele vê, dentro daquele que ele prevê receber, quanto que ele vai distribuir para cada um, beleza? O que pode acontecer? Pode acontecer que você estava previsto crescer até um certo grau e na prática não conseguir, ou pelo menos nos primeiros meses do ano não conseguir. E aí é o que existe, o que o pessoal chama de contingenciamento. Se estava previsto entrar 100, entrou 80, automaticamente esses 20 vão ter que ficar ali sob júdice, porque você não vai poder gastar algo que não vai entrar. O governo não pode gastar um dinheiro que ele não tem. É como se fosse na sua casa. Se você estava previsto receber um salário de R$1.000 e você recebe 800, automaticamente R$200 ali você vai ter que postergar esse gasto, porque você não vai conseguir ter essa receita, beleza? Então, apenas para vocês entenderem ali basicamente como que funciona. Uma maneira de você classificar as despesas públicas, né, as receitas, é basicamente em quê? Em despesas obrigatórias, primeiramente, as despesas obrigatórias e as despesas discricionárias. O que são essas despesas obrigatórias e o que são essas despesas discricionárias? Pode parecer um pouco confuso, galera, mas eu estou tentando simplificar ao máximo aqui para vocês entenderem. As despesas obrigatórias é basicamente previdência, salário de pessoal, juros e multas, juros de empréstimos, esse tipo de coisa, que é despesa obrigatória. O governo tem que pagar, não tem como ele não pagar. Com base, depois que ele fez essas despesas obrigatórias, o que sobra, basicamente, são as despesas discricionárias. Claro que não é só isso, mas basicamente para vocês entenderem. Nessas despesas discricionárias é o que está basicamente o que você vende para o governo aí, para você que participa de licitação, beleza? Então lá que está serviços de maneira geral, de manutenção, conservação, empresa de ar-condicionado, enfim, materiais de consumo, é ali que estão a grande massa ali de quem vende para o governo. Então nas despesas discricionárias. Despesa discricionária é só isso? Não. Quem tem bolsa, por exemplo, de estudo, essas coisas também entram nas despesas discricionárias, beleza? Mas só para vocês entenderem. Então, basicamente, é como se tivesse uma agência de carro e você tem diversas maneiras de você organizar ali os carros. Você pode organizar por montadora, Chevrolet, Volkswagen. Você pode organizar por cor, primeiro os pretos, depois os brancos. Você pode organizar por número da placa, por ordem alfabética do carro, enfim. Tem várias maneiras. Uma das maneiras que você tem de visualizar as despesas e receitas é como eu falei, despesas obrigatórias e despesas discricionárias, apenas para vocês entenderem, beleza? Então, o que vocês têm que entenderem? Que tudo que está sendo gasto esse ano já foi previsto no passado. Então esse dinheiro já existe. Em algum lugar já foi previsto, está prevista essa arrecadação. E o que aconteceria se por acaso esse dinheiro não entrasse? Ele seria barrado antes mesmo de ser feito o empenho, tá? Não sei se vocês acompanharam, no passado teve um contingenciamento em alguns segmentos, mas o que ele foi feito? Falou, olha, a princípio esse dinheiro não está previsto para entrar por agora, no primeiro semestre aqui, eu vou pedir para você segurar esse gasto, que assim que o dinheiro entrar, realmente começar a arrecadar esses impostos que estavam previstos, eu te mando o dinheiro. Depois, pelo que eu estudei, pelo que eu estava dando uma pesquisada, todos os contingenciamentos que foram feitos no primeiro semestre foram liberados depois no semestre seguinte, tá? Então, em tese, todos os órgãos públicos gastaram tudo que estava previsto no ano anterior. Para esse ano, eu ainda não vi nenhuma sinalização de contingenciamento, mas vamos lá, apenas para vocês entenderem. Se houver, basicamente, você que vende para o governo não vai ter o pedido feito. Mas caso tenha sido feito o pedido, quer dizer que você pode entregar que aquela verba já está destinada para vocês, beleza? Então, essa é uma análise que vocês precisam entender para poder não ter medo na hora de vender para o governo. O governo, ele tem um planejamento muito longo e ele não... Como que eu posso dizer? Ele tenta se resguardar de todas as maneiras para que você que vende para o governo não fique sem receber e que ele não gaste mais do que ele poderia, tá bom? As verbas, como eu falei já, elas são discricionárias obrigatórias, mas ela tem uma certa limitação. Ela existe ali um certo... Ele não pode gastar com o que ele bem entende. Existe uma regra ali básica na hora de você gastar esse dinheiro, e já vem com o que a gente chama de carimbado, né? A verba vem carimbada para determinado segmento, para determinada situação, beleza?
Apenas para vocês entenderem, quando é feito a LOA, que é essa lei de orçamento anual, existe ali basicamente existem várias regras que devem ser consideradas na hora de fazer essa lei, e algumas delas eu até anotei aqui, por isso que eu anotei algumas coisas aqui. Por exemplo, saúde e educação, eles têm algumas prioridades ali, digamos assim, na hora de ser dividido esse bolo, digamos assim. Suponhamos que depois que você fez essa análise do PIB, você sabe quanto que você vai arrecadar. É um bolo ali de dinheiro, onde cada um tem a sua fatia. Alguns lugares, principalmente saúde e educação, tem algumas prioridades. Exemplo, eu anotei aqui. Saúde, basicamente foi tudo que foi aplicado no ano anterior, mais a variação do PIB. Então, existe na saúde, em tese, você não consegue gastar menos do que o ano anterior, exceto se o PIB ele diminui, né? Mas, em tese, é proporcionalmente a mesma quantidade mais uma variação. Se o PIB cresceu 10%, 15%, a saúde também arrecada a mesma coisa. Outra coisa, a educação. É basicamente 18% dos impostos federais e 25% dos impostos estaduais e municipais. Então é por isso que você costuma ouvir bastante gente falando, né, que para a saúde e para a educação sempre tem dinheiro, porque eles têm algumas prioridades realmente e que acaba entrando mais dinheiro na saúde e na educação. Não vou entrar no mérito se é certo ou se é errado, não estou aqui para isso, e muito menos, gente, para entrar no mérito de... como que eu posso dizer? Entrar no mérito político, da opinião política partidária. Não estou aqui para fazer a análise do governo, se está indo bem, se está indo mal, se o governo é ruim, se o anterior era melhor. Não é essa a ideia do vídeo aqui. A ideia é apenas que vocês entendam como é que funciona todo o planejamento de gastos. E isso vale independente de quem estiver no governo, tá, galera? Não quero aqui que vira um debate político, não é o nosso canal, não é o objetivo dele, não é esse o foco. A ideia é que realmente seja uma aula que é apenas para vocês entenderem todo o processo, beleza? Vamos lá. Então, depois que você tem essa lei com todos esses gastos, seja eles os obrigatórios ou discricionários, existe uma crise que aconteceu depois, né? E aí esse dinheiro já está garantido, só que o governo ele precisa injetar um dinheiro que não estava previsto para poder sanar essa crise, certo? Seja ela crise na área de saúde ou seja econômica. Eu vou falar primeiro na área de saúde. Ele vai precisar colocar um dinheiro que não existia, não estava previsto anteriormente, para a construção para compra de alguns leitos, álcool em gel para todo mundo, ou até mesmo medidas para a população, seja esse próprio auxílio que ele deu de acho que R$600 para cada pessoa, tem benefícios para a pessoa física, para a pessoa jurídica, seja na isenção de impostos, seja na própria postergação, né? Ou seja, em linhas de crédito para as empresas conseguirem um empréstimo com a taxa de juros um pouco mais atrativa para poder pagar a folha salarial. Então, existem diversas propostas aí, diversas medidas que o governo tem para sanar essas dívidas, esse caos, né? A ideia do governo no momento é resolver o problema. Então, claro, tem que ter o pé no chão na hora de fazer esses gastos, mas a ideia inicial é resolver o problema. Então, como que ele resolve esse problema? Ou ele arrecada mais impostos, que ele vai ter que gerar uma receita. O dinheiro não brota. O governo, por si só, ele não gera riqueza, ele não gera dinheiro. Ele ganha dinheiro através de impostos ou através de empréstimos. É basicamente dessas duas maneiras que o governo gera receita. Gera não, adquire uma receita através do recolhimento de impostos ou através de empréstimos. Basicamente, o governo tem uma certa... A maioria dos governos, né, tendem a não aumentar mais os impostos. Então, isso gera um aumento na dívida, tá? Então, eu já estou fazendo aqui uma análise para o ano seguinte, tá? Então, o que acontece? Para resolver o problema agora, basicamente, ele vai precisar pegar um empréstimo ou fazer alguns cortes em algumas áreas que ele tende. Você vê propostas aí para cortar salários de alguns níveis ali no serviço público. Tem algumas medidas, mas basicamente não serão suficientes para pagar todo o dinheiro que está sendo investido, seja para subsidiar a pessoa física, seja para ajudar as pessoas jurídicas, seja até mesmo na infraestrutura na área de saúde. Não tem tanto dinheiro para fazer isso, então basicamente virar esse dinheiro de um empréstimo. E o que isso representa? Representa que provavelmente no ano que vem as despesas discricionárias vão diminuir um pouco. Essa é uma análise que eu estou fazendo. Claro, gente, se você discorda, tem uma análise diferente da minha, até comenta aqui, eu não sou dono da verdade, o que eu estou falando aqui não é uma verdade absoluta, é a minha visão de como que pode ser o ano que vem, tá? Então, provavelmente no ano que vem haverá uma diminuição das verbas discricionárias. Por quê? Vai aumentar a despesa obrigatória. Porque lembra que eu falei para vocês? Empréstimos, juros, é despesa obrigatória. Então, se você pega um empréstimo para pagar, para resolver esse problema da crise agora,
Ano que vem, automaticamente vai ter que pagar isso. E ele pode pagar aumentando os impostos, que vai dar quase que na mesma, né? Você vai ter que pagar mais impostos, mas isso automaticamente vai diminuir um pouco a verba discricionária, porque vai sobrar menos, porque a prioridade é pagar as despesas, né? Eu falei verbas, as despesas obrigatórias, tá? Então as despesas discricionárias para o ano que vem provavelmente seja menor. Isso impacta no que para você? Provavelmente alguns segmentos, algumas coisas dentro das despesas discricionárias sofrerão cortes, tá? É provável que sofram cortes para o ano que vem. Claro, existe muita coisa para acontecer até lá, o governo pode criar outras medidas, mas até hoje é o que eu vejo como uma possível saída ou uma possível solução não, uma possível conclusão ou o que vai acontecer na minha análise no ano que vem, beleza? O que mais, que, como eu falei como exemplo, que pode ser uma despesa discricionária? Estudos, desenvolvimento, pesquisa. Pode ser que haja cortes aí para quem trabalha com bolsa, para quem tem bolsa de estudo para desenvolvimento de pesquisa, esse tipo de coisa. Pode ser que haja um corte, não sei. Vai depender do governo aí como é que ele vai fazer para distribuir esse bolo aí do ano que vem. Lembra que eu falei? As verbas do ano corrente são sempre previstas, calculadas com base no que a gente chama de A-1 no ano anterior. Então esse ano eles vão ainda prever como que será as despesas do ano seguinte. Então vamos ver aí como é que vai se desenrolar, mas essa é a minha análise. Para você que vende para o governo, neste real momento, nessa atual circunstâncias, veja que é basicamente aquilo que eu expliquei da casa de ração. O governo está gastando muito agora para resolver o problema da crise, e isso vai desde álcool em gel, leito, algum serviço de manutenção, conservação, limpeza que tem que ser feito com uma frequência maior. Existem alguns segmentos que estão em alta, mas provavelmente para o ano que vem, as despesas discricionárias que incluem isso na licitação também, talvez tenha uma diminuída, e aí é basicamente uma antecipação de gastos que seria no ano anterior. O governo está injetando muito dinheiro, mas de alguma maneira ele vai ter que prestar contas, alguém vai ter que pagar isso, então nada mais é do que uma antecipação transformando em miúdos, claro, de uma maneira bem simplória, não é só isso, mas antecipando alguns gastos que poderiam ser feitos no ano que vem, tá? Provavelmente vai sofrer um corte, como falei. Então esse ano é uma oportunidade que você tem para vender para o governo, eu acredito, eu vejo que é uma oportunidade porque o governo está injetando muito dinheiro, seja para resolver esse problema da crise, seja para subsidiar as empresas, tá? Ele tente de alguma maneira tentar manter a economia girando. Ele precisa fazer isso porque é assim que ele gera uma certa receita, que é através da arrecadação de impostos. Se os comércios não se desenvolvem, não gera emprego, não gera dinheiro, não gera riqueza, não há circulação de dinheiro, de mercadoria, automaticamente ele não arrecada imposto, e isso que faz o país diminuir. Ele tende a incentivar justamente ao contrário, um certo consumo, um giro mais rápido da economia para poder recolher mais impostos proporcionalmente, não estou falando em porcentagem, mas quanto mais coisa se comercializa, se vende, mais imposto entra para ele. Então essa é a ideia de você fazer a economia crescer novamente, beleza? Um ponto importante que eu preciso falar para vocês é que nesses momentos de crise, você já está vendo isso, mas é apenas para ficar claro. Na minha visão, isso é muito claro, mas para algumas não é. E se você discorda do que eu vou falar, tá tudo bem, você é livre para discordar, mas em momentos de crise, o governo ele tende a dar um pontapé inicial assim, para aquecer a economia, tá? Seja através, como eu falei, dessas linhas de créditos para pessoas jurídicas com uma taxa um pouco mais baixa, seja investindo em alguma coisa que estimule o comércio. Claro que, como eu falei, o governo por si só ele não gera riqueza, ele não gera, ele apenas arrecada e gasta para poder manter ali a máquina pública rodando. Mas ele tenta de alguma maneira estimular isso, tá? Essa atual crise, você vê que ele está colocando muito dinheiro justamente para resolver o problema, claro, é uma das prioridades dele, resolver o problema da saúde, mas que posteriormente isso aí vai ser dinheiro para poder rodar a economia mesmo, para poder fazer algumas empresas venderem, isso vai rodar a economia. O governo, gente, ele sempre está gastando. Ele pode estar gastando muito ou pouco, e o pouco dele já é muita coisa, tá? Mas ele está sempre gastando, porque ele precisa manter a máquina pública rodando, funcionando. Essas despesas que eu falei para você, discricionárias, elas são discricionárias dentro de um leque que basicamente ela é obrigatória, mas tem uma certa... O gestor público tem uma autonomia, mas ele vai ter que gastar. Exemplo, entra numa despesa discricionária material de consumo, como resma de papel, caneta, grampeador. Ele pode escolher dentro do material de escritório, basicamente, como que ele vai gastar.
Mas o fato é que ele vai precisar comprar essas coisas para poder manter a máquina pública rodando. Então, é discricionária, mas é quase que obrigatória, entendeu? O nome é discricionária, é claro, mas ela vai precisar ser realizada. E isso se aplica em todos os órgãos públicos, em todas as searas. O governo está sempre gastando, sempre consumindo, sempre licitando. E isso não sou eu que estou falando, é uma verdade, independente de você participar ou não de licitações. O fato é que o governo está sempre gastando, ele existe e vai sempre existir. Talvez, dependendo de quem estiver no governo, um estado um pouco menor, um estado um pouco maior, e como eu já falei, não quero entrar no mérito aqui de qual que é bom, qual que é ruim, mas a ideia é que vocês entendam que o governo sempre está gastando. Tá? Apesar de existir a crise no mercado privado, no órgão público, de modo geral, ele está sempre consumindo de alguma maneira. Tá? E essa maneira sempre é as licitações. Em momentos excepcionais como esse, ele cria medidas para poder agilizar o processo de compras. Então você deve ter visto que saiu legislação específica para tratar do coronavírus. Então existe uma legislação que dispensa as licitações em determinadas situações. É um contexto só para esse momento. Mas quando superado essa crise, quando superado essa pandemia, ele volta a realizar as suas licitações normalmente, lembrando que essa legislação que saiu é específico para tratamento do coronavírus, tá? Então, os materiais e serviços que não estão relacionados a isso continuam sendo licitados da mesma maneira, tá? Nós aqui com os nossos clientes temos licitações praticamente todo dia. Tem muitos segmentos que não estão relacionados ao coronavírus e que tem que ser comprado, adquirido aqueles materiais e que tem que ser realizado através de licitação, como se nada estivesse acontecendo relacionado ao coronavírus, tá? Então, tem licitação acontecendo normalmente, os órgãos públicos têm pedido. O que pode acontecer, e você tem que se atentar realmente a isso, é o seguinte: muitas vezes o servidor está em home office, ele está trabalhando à distância, ou então são turnos, períodos, tá? Cada prefeitura, cada órgão público de maneira geral tem uma metodologia ali para tentar trabalhar da maneira que evite o contato evite o contato entre as pessoas, mas em determinadas situações vai precisar ocorrer. Então, se você receber um empenho para entregar o material, a recomendação que eu dou para você é o seguinte: ligue para o órgão público primeiro. Tenta ligar, falar com algum servidor, mande um e-mail, agende a entrega. Se antes dessa crise já existia uma dificuldade não, mas era um ponto que você tinha que se atentar à entrega, agora nesse período de pandemia, nesse período de isolamento, digamos assim, existe uma preocupação ainda maior, porque a chance de você querer entregar o material e o órgão público está fechado, não tem ninguém para receber, é enorme. Então, a dica que eu posso dar para você, que está participando de licitação, está recebendo um pedido, sempre entre em contato com o órgão, seja via e-mail, seja via telefone, para agendar essa entrega, tá bom? Porque a chance de você chegar lá e não ter ninguém para receber pode ser, na verdade, é maior do que antes. Tá? O fato é que a chance é maior. Não vou falar que vai acontecer isso não, mas a chance é maior. Então, fique despreocupado, o seu dinheiro já está previsto desde o ano passado. Se você recebeu o seu pedido, você recebeu o seu empenho, você pode entregar normalmente. Atente-se apenas a como você vai entregar, para que você não dê com a cara na porta, e fique ciente também de que pode ocorrer um certo atraso no pagamento, mas esse atraso não é decorrente diretamente da pandemia, é indiretamente. Por quê? Pelo fato de alguns servidores não estarem no órgão público, estarem trabalhando no home office ou em turnos diferentes, trabalhando em alguns períodos só, pode ser que haja uma burocracia, uma certa lentidão a mais no processo de liquidação. Tem vídeo nosso aqui explicando como é que funciona o processo de liquidação, né? Então pode ser que haja uma burocracia, uma morosidade, digamos assim, um pouco maior do que o normal, mas não que isso reflita em você não receber. É apenas uma burocracia interna no órgão que pode ser que esteja um pouco maior e que isso reflita um pouco, talvez, no atraso no pagamento. Então, é interessante você saber disso para você se resguardar. Mas não fique achando que você não vai receber, tá? Isso aí, eu vejo muita gente preocupada. Inclusive, eu recebi uma mensagem de uma pessoa que segue a gente nas redes sociais, falando que como é que o governo vai fazer agora, como é que vai participar de licitação agora, que parece que o governo do estado de São Paulo pegou uma carga na 3M, se não me engano, de algumas máscaras. E aí eu fui ler a reportagem e ver tudo o que ele estava comentando, e nada mais é do que foi um desencontro de informações, onde a 3M já vendia algumas máscaras para o governo, estava apenas sem toda a quantidade, mas estava produzindo. Então, pessoal, o que eu posso falar para vocês é o seguinte: se você recebeu algum pedido, algum empenho,
fique tranquilo, entregue, apenas atente-se justamente para como que você vai entregar isso. Fique tranquilo, o pagamento ocorrerá quase que normalmente, pode ser, como eu falei, que haja um atraso por causa dessa burocracia interna, mas que você certamente vai receber, tá bom? Claro, nesse momento de crise, muita gente está com receio de colocar o seu dinheiro num investimento, claro, né, em comprar mercadoria, entregar para o governo e não receber, mas é na crise que você vê algumas oportunidades também. Como eu falei, tem gente ganhando uma certa quantia maior do que vendia anteriormente, alguns vendem um pouco a menos. É um momento que é delicado, a gente sabe que tem muita empresa que está numa dificuldade, porque estava acostumada a vender tanto, agora vende pouco menos. Apenas para vocês terem uma ideia, tem um cliente nosso aqui que ele é um parceiro que eventualmente contrata a gente para fazer um serviço avulso, que ele trabalha apenas com eventos. Para ele, com certeza, caiu muito o faturamento, porque está proibido fazer eventos, então todos os eventos que ele fazia está proibido. Mas, para alguns outros que vende material relacionado à área de saúde ou até mesmo outros serviços, está aí com o seu faturamento até aumentando, acima da média ali, contra a maré, digamos assim, beleza? Então, fique despreocupado, o seu pagamento ele está assegurado desde o ano passado e que se houver alguma medida que diminua os gastos do governo, ela ocorre antes de você receber o seu empenho, tá? A grande sacada é essa, se você recebeu o empenho é porque está sim, é garantido que você vai receber após você entregar o material, tá? Existe todo esse planejamento que eu expliquei para vocês durante esse vídeo, que é para vocês entenderem que o governo tem um planejamento longo. Você vê que começa lá com o PPA, que é o Plano Plurianual, que é de 4 anos e vem vindo na LOA, tudo, até chegar em você. Existe um planejamento enorme e que se por acaso houver algum corte de gastos ou contingenciamento, ele vai ocorrer antes de chegar na ponta da linha, que é você, fornecedor, beleza? Fiquem tranquilos, é um momento delicado, como eu falei, mas que é um momento que você consegue vender para o governo, você vai receber e que a gente sabe que uma hora essa crise vai passar e aí tudo volta à normalidade, digamos assim, beleza? Gente, eu espero que tenha ficado claro, um pouco mais claro para vocês. Como eu falei, eu não sou especialista nesse assunto, tá? Eu até me interesso, eu gosto, mas eu não sou especialista, não tenho todas as variáveis possíveis, não tenho todos conhecimento completo de todas as regras para você fazer, tanto o PPA, quanto a LDO, quanto a LOA, mas eu tentei trazer para vocês aqui de uma maneira um pouco mais simplificada, para vocês entenderem como é que funciona e tentar dar uma certa tranquilidade para quem está com medo aí de vender para o governo, beleza? É isso, nos vemos no próximo vídeo e um forte abraço.